pessoal, como vocês estão? Estou aqui para bater um papo com vocês, faz dias que não conversamos. Quero ver quem tá por aí pra gente conversar, bater um papo, saber como é que vocês têm passado. Estou mandando este aviãozinho que tem aqui do lado para algumas pessoas, para que elas vejam que a gente está online. E daí vocês podem vir aqui nos visitar, saber o que nós temos para dizer para vocês, quais são as novidades. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos. Mandem esse aviãozinho aqui embaixo para 10 pessoas, para a gente bater um papo, para saber dos nossos próximos passos, o que nós estamos tentando fazer, que vai ser muito bom para todos. Projetos novos que vão ajudar não só os médicos veterinários formados, como os médicos veterinários que estão estudando, os futuros médicos veterinários, os residentes, os estudantes. Então, estamos com um projeto muito legal e a gente quer que todos façam parte. Nós vamos ter um evento, assim, eu vou dizer um grande evento, não é um grande evento, mas é um grande evento pelo que ele representa. Ele representa 27 anos de estudo, 22 anos, quase 23 anos de... 23 não, quase 24 anos de formada, ou 23 anos de formada. Representa, assim, uma grande parte da minha vida. E é uma felicidade enorme estar podendo fazer este projeto, desenhando esse projeto para vocês, para cada um de nós que ama os animais, assim como eu, que ama os cavalos, que gosta de montar cavalo, e que dói no seu coração ver cavalo, cachorro, gato com dores específicas, falando mais principalmente falando de dor de coluna. Para quem me conhece sabe que esse é meu foco, exatamente pelo fato de eu ter montado a vida toda, não estou montando agora. Primeiro, que eu estou sem cavalo, segundo, que a minha coluna ficou arrebentada, e terceiro, porque não é o momento, estou desenhando as coisas. Quando for o momento novamente, se Nosso Senhor permitir e meu disquinho estiver bom, que vai estar, eu vou voltar a montar novamente. Então, pessoal, em função de tudo isso, em função de eu ter ficado, por muitos anos ter sido uma Amazonas, inclusive cheguei a ser praticamente profissional dessa área, né? Treinando o cavalo dos outros, tive algumas competições que eu ganhei, tanto lá no Sul, alguns títulos, tanto no salto quanto no adestramento, aqui no Rio também. E em função de tudo isso e da possibilidade, primeiramente, de eu morar ao lado da Argentina, né, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, e eu ter podido ver, além de ter essa sensibilidade, saber que alguns cavalos apresentavam algumas dificuldades de movimento, algumas dores, eu tive a oportunidade de fazer um curso, primeiramente, em 1999, espero que vocês fossem vivos nessa época. Em 1999, lá em Buenos Aires, eu fiz o primeiro curso da minha vida que começou a fechar o pensamento que eu tinha de que cavalo tem dor de coluna. E esse primeiro curso foi assim já maravilhoso, começou assim alto, eu vou dizer em alto estilo, né? Mas em alto nível. E quem deu este curso foi nada menos que o Dr. Jean-Marie Denoir. Em 1999 ele teve em Buenos Aires, deu uma conferência onde se tratou do diagnóstico de lesões ortopédicas e de lesões de coluna, ortopédicas só, e também da biomecânica de coluna, que foi, para quem não sabe, o Dr. Denoir fez o PhD, o pós-doutorado dele, em biomecânica de coluna.
E daí, lá em Buenos Aires, ele apresentou esse projeto, os resultados que ele viu, né, na biomecânica, na movimentação da coluna do cavalo. Quando a gente fala coluna em cavalo, em animais, a gente não, tipo, menciona a cervical. Isso é uma coisa, assim, que veio do inglês. Esses dias eu até falando com uma professora minha, que eu ainda não vou divulgar o nome, porque eu não posso desmanchar a surpresa, mas eu falando por e-mail com uma professora minha e convidando ela para fazer uma palestra para nós sobre coluna. Ela disse assim: como você vai fazer um dia de atualização em coluna e quer que eu fale de cervical? Eu fiquei pensando, como assim? Aí que eu me dei conta que aquela palavra qual ela estava se referindo, ao qual o inglês se refere, a língua inglesa se refere, não inclui a coluna cervical. E esse é um dos maiores problemas, porque nós realmente não temos diagnóstico de problemas de cervical, porque as pessoas, tipo, fizeram no automático e coluna é só do pescoço para trás. A cervical, tipo, não é coluna. A gente sabe que a cervical é a parte da coluna. A cervical causa lesão de membros anteriores, pouco frequente, mas causa. A cervical pode causar problemas neurológicos de membros posteriores. A cervical pode causar pensamentos também, dores crônicas até da parte mais de cima, não só claudicação apenas do membro, mas diminuição da sensibilidade da região próxima à espádua também. E a gente sabe que a gente tem muito pouco conhecimento aqui no nosso país dessa área. Então, isso faz parte do nosso segredo, que se tudo der certo, semana que vem nós vamos estar divulgando para vocês este momento maravilhoso que nós vamos realizar aqui no Rio de Janeiro, que nós vamos ter palestrantes internacionais e nós vamos ter um evento que vai ser aqui para uma quantidade X de pessoas e as outras que quiserem participar vão ter que fazer este evento online, certo? E semana que vem nós estaremos trazendo essa grande notícia para vocês. E eu estou imensamente feliz de estar já compartilhando aqui rapidamente sobre este momento único que nós estamos realizando, que nós vamos realizar aqui no Rio de Janeiro e ao qual nós vamos querer que todos, quanto mais pessoas participarem, melhor vai ser, porque mais nós vamos levar essa educação, esse aprimoramento àqueles que precisam estar lá na ponta, diagnosticando, olhando e vendo, porque nós temos muitos animais no mundo todo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Eu já presenciei isso sendo ou diagnosticados de forma errada ou não sendo diagnosticados, que é o que nós chamamos de underdiagnosis. E quando a gente fala em não ser diagnosticado, eu não estou falando de fazer um exame, eu estou falando de nós olharmos, visualizarmos aquele animal se movimentando, vermos a biomecânica daquele animal e sabermos que ele está ou não sentindo uma dor de coluna, uma dor de cervical, uma dor de coluna sacroiliaca, uma dor de coluna lombar, algo do tipo. E é sobre isso, exatamente isso, que nós vamos conversar na próxima semana. Um beijo para todos vocês, espero que vocês tenham um excelente final de semana e se preparem para as nossas notícias.